Você é candidato do concurso da PEMERGE e está na dúvida se deve ir ou não fazer a redação? Com certeza você deve ir e deve se preparar para obter nota máxima. Sua nota na redação pode te fazer subir muitas posições ou descer na classificação, e até mesmo ser eliminado. Vou te mostrar com a análise do concurso anterior de 2014 como a nota da redação impactou as posições dos candidatos. Primeiro, vamos falar um pouco sobre os números do atual concurso. No primeiro momento, tivemos 119.599 inscritos para as 2.000 vagas divulgadas. As vagas eram divididas entre o sexo masculino e feminino, gerando assim uma concorrência de 49,14 para o sexo masculino e 155,69 para o sexo feminino. Mas tanto a divisão dessas vagas quanto a quantidade de inscritos mudou no segundo momento. Quando houve a troca da banca, alguns inscritos pediram reembolso da inscrição, e o número de inscritos passou para 117.648 candidatos, para as 2.000 vagas, sem distinção de sexo, ficando a concorrência geral de 58,8 candidatos por vaga. Mas o total dessas 2.000 vagas, 1.400 são para ampla concorrência. 400 vagas foram reservadas para candidatos negros e indígenas e 200 vagas para candidatos hipossuficientes. Deste total de 117.648 inscritos, 56.890 estiveram ausentes na prova objetiva. Foi um número muito expressivo, 48% dos candidatos não compareceram à segunda prova, que foi aplicada pela FGV. E mais 49.135 candidatos foram eliminados na prova objetiva, não conseguindo a pontuação mínima para ser aprovado. Esse número representa 42% dos candidatos inscritos. Ficamos então com 11.623 aprovados na prova objetiva, o que representa 10% dos candidatos inscritos. Esses números, irei mostrar mais à frente, ficaram bem próximos do concurso de 2014. Agora vamos ver como ficou a concorrência após o resultado da prova objetiva. Nós temos então a distribuição de 1.400 vagas para ampla concorrência, 400 vagas para negros e indígenas e 200 vagas para hipossuficientes. Todos os candidatos inscritos, incluindo os das vagas reservadas, concorrem na ampla concorrência. Assim, temos 8 candidatos por vaga para as 1.400 vagas. Nas vagas reservadas para negros e indígenas, temos 2.308 candidatos que foram aprovados na prova objetiva, tendo assim uma relação de 6 candidatos por vaga para as vagas reservadas. Para hipossuficiente, nós temos 190 candidatos inscritos, um número menor do que o número de vagas oferecidas. Então, dessa forma, temos um candidato por vaga. As demais vagas que sobram dos hipossuficientes serão remanejadas aqui para ampla concorrência, aumentando um pouquinho o número de vagas oferecidas. E no nosso site xvagas.com.br você consegue ver a sua classificação e a listagem de todo o concurso. Este é o portal do Xvagas, xvagas.com.br. Você vai encontrar aqui, na parte de concursos em fase de classificação, o concurso da PEMERGE. Você poderá ver todos os candidatos classificados de acordo com a sua nota final. Lembrando que a nossa lista é uma lista não oficial, mas feita com muito cuidado, obedecendo todos os critérios do edital. E já classificamos os candidatos obedecendo a prioridade de ocupação conforme determina o edital. Quando um candidato concorre a mais de uma lista, no caso ampla concorrência, negros e indígenas e hipossuficientes, aparecerá a classificação dele em cada uma dessas listas. Aqui nós temos a nota geral do candidato. Vocês podem observar que é um número menor do que você fez na prova objetiva, porque aqui nós já estamos com o cálculo de 80% da nota da prova objetiva, a qual será somada 20% da nota da redação. Nessa coluna estará a posição do candidato na classificação das 2.000 vagas e em qual tipo de lista ele está. Temos os classificados ampla concorrência, classificados NI e classificados HE e os excedentes. Clicando em detalhes, você verá todas as suas informações, o tipo de lista a qual você foi classificado, a sua posição nessa classificação, o tipo de inscrição. Se você se inscreveu para as vagas reservadas, aparecerá aqui, e também a classificação em cada uma dessas listas. Em seguida, temos todas as etapas do concurso, e sempre que sai resultado da banca, nós atualizamos o site e a classificação de todos os candidatos. Também temos todas as notas do candidato. Aqui você encontrará a sua nota total na prova objetiva. Saindo o resultado da redação, nós incluiremos e, da mesma forma como nas etapas, reclassificaremos os candidatos. E você pode buscar por nome. É só digitar o seu nome nesse campo e clicar em buscar, que aparecerá o seu registro. E para quem está chegando no canal agora, eu sou Juliana, da K Concursos e do X Vagas. Nosso canal é voltado para análise de editais
e classificações dos concursos, trazendo sempre notícias que interessam a você, concurseiro. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificação sempre que vídeos novos forem postados, e também de lives que fazemos sempre após divulgações de resultados para tirar as suas dúvidas. Agora vamos ao concurso da PEMERGE de 2014. Neste concurso foram 105.458 inscritos, sendo 6.000 vagas. A concorrência em 2014 foi de 15,54 para masculino e 35,94 para feminino. Do total de inscritos, 11.124 não foram fazer a prova objetiva. Esse número representa 10,5% do total de inscritos, bem menor do que em 2024, mas no resultado da prova objetiva, tivemos 79.802 candidatos eliminados, o que representa 75,7% dos inscritos, ficando com 12% dos candidatos aprovados na prova objetiva, o que é um número bem próximo dos 10% que foi observado esse ano, um número apenas de 1.000 candidatos a mais do que do concurso de 2024. Desses 12.600 candidatos aprovados na prova objetiva e que foram para fazer a redação, 1.302 foram reprovados. O índice de aprovação na redação foi de 90%, ficando 11.298 candidatos aprovados após a correção da redação. Destes candidatos reprovados na redação, nós tivemos 852 concorrendo às vagas ampla concorrência masculino, e desses 852, 356 candidatos estavam classificados dentro das vagas disponibilizadas no edital, e mais 496 eram excedentes. Do feminino, 115 candidatas foram reprovadas na redação. 13 delas estavam dentro das vagas e 61 eram excedentes. Dos candidatos que concorriam como cotista masculino, 298 foram reprovados e 64 deles estavam classificados dentro das vagas, mais 234 que eram excedentes. Já entre as candidatas cotistas feminino, 37 foram eliminadas. 4 estavam classificadas dentro das vagas e 15 eram excedentes. Agora vamos a alguns números bem expressivos. Esses números que eu vou trazer agora, eu fiz o cálculo dentro da quantidade de vagas do concurso de 2024, porque como em 2014 eram 6.000 vagas, é uma quantidade 3 vezes maior do que a desse ano. Então, eu fiz o cálculo como se fosse o concurso de 2024 com 2.000 vagas, para ficar uma análise condizente com a classificação atual de vocês. O primeiro, o segundo e o terceiro candidato ali da classificação conseguiram manter a sua posição. Agora, o candidato que estava na posição 5.382 de não classificado conseguiu, com a redação, ir para a posição de 2.800, entrando assim como excedente e sendo convocado para as etapas. E o candidato na posição 2.450 de excedente, ele conseguiu passar para a posição de número 1.400, ficando assim classificado dentro das vagas. Agora também temos aqueles candidatos que caíram com o resultado da redação. O candidato que antes estava na posição 1.350 dentro das vagas caiu para a posição 4.181, ficando assim não classificado. E o candidato que estava anteriormente na posição 2.209 de excedente, ele caiu para a posição 5.164, ficando não classificado. Então, como vocês podem ver, a sua nota da redação pode te fazer subir muitas posições ou também pode fazer você descer muitas posições. Vamos ver mais alguns números. Essa análise que eu fiz é considerando somente as 1.400 vagas da ampla concorrência. Eu não estou incluindo aqui as vagas reservadas. Fiz essa análise somente dentro dos candidatos de sexo masculino do ano anterior. 235 candidatos estavam dentro das 1.400 vagas e após a nota da redação, eles passaram para as vagas entre 1.400 e 2.800. 79 candidatos com a nota da redação, eles saíram das 1.400 vagas e foram para a classificação abaixo de 2.800. Temos também o lado positivo, os que subiram. O número dos candidatos que sobem se torna mais expressivo porque nós temos a saída dos candidatos que foram reprovados ou que faltaram na redação. Então ajuda que os candidatos acabam subindo mais posições. 430 candidatos que estavam entre 1.400 e 2.800 na classificação passaram para a classificação acima de 1.400. E 524 candidatos subiram de não classificado, eles estavam abaixo de 2.800, subiram para entre a classificação 1.401 e 2.800. Vocês podem ver que a redação pode ajudar e muito a você, candidato. Aqui eu trago um quadro que mostra a quantidade de candidatos que subiram ou desceram de posição.
Considerando somente dentro das 1.400 vagas, 73 candidatos caíram de 1 a 50 posições, mas 109 candidatos subiram. 37 candidatos caíram entre 51 e 100 posições e 137 candidatos subiram entre 51 e 100 posições. Entre 101 e 1.000 posições, nós tivemos 238 candidatos que caíram e 662 candidatos que subiram de posição. 238 candidatos caíram de 101 a 1.000 posições. 662 candidatos subiram entre 101 e 1.000 posições. 2 candidatos caíram mais que 1.001 posições. E 139 candidatos subiram mais de 1.001 a 2.000 posições. Lembrando que o número de candidatos que sobem posições é maior do que o número de candidatos que desce, porque aqui nós temos a abertura das vagas dos candidatos que foram eliminados na redação. Agora eu vou falar somente alguns números, considerando os candidatos dentro das 2.800 vagas. 72 candidatos caíram de 51 a 100 posições. 100 candidatos caíram de 1.001 a 2.000 posições. Já 1.153 candidatos conseguiram subir mais de 101 a 1.000 posições. E 14 candidatos conseguiram subir mais de 2.000 posições. Já no geral, considerando todos os 11.298 candidatos que foram aprovados na redação, nós tivemos um número de 596 candidatos que caíram mais de 1.001 posições até 2.000 e 208 candidatos que caíram mais de 2.000 posições. Já em contrapartida, tivemos 146 candidatos que subiram de 1 a 50 posições e 2.351 candidatos que subiram de 101 a 1.000 posições na classificação. Esses números são bem expressivos e te mostram de forma clara que a redação tem um grande impacto na sua nota final e na sua classificação. Agora vamos ver quais as notas os candidatos tiraram na redação. Eu tenho aqui a planilha completa com todos os candidatos que fizeram a redação em 2014. Vocês podem ver que vai até o candidato na posição 12.600. Aqui no final nós temos todos os candidatos que foram reprovados. Da mesma forma, como eu retirei os números que eu mostrei anteriormente, eu vou selecionar aqui somente candidatos masculinos não cotistas. Vou aumentar um pouco para que vocês possam ver. Nós temos aqui o campo da nota na objetiva do candidato e aqui a nota da redação. A nota máxima na prova objetiva era 40 pontos e a nota da redação, 10 pontos, tendo assim o mesmo percentual que terá em 2024. 40 pontos equivalem a 80% e 10 pontos, 20% do total de 50. Os primeiros candidatos, como eu falei com vocês, os 3 primeiros candidatos não mudaram de posição. Eles tinham tirado a maior nota, 31 pontos, e na redação ficaram entre 9,9, 9,5, 9,2 pontos. Mas descendo aqui, ó, só um pouquinho, nós temos aqui um candidato que estava classificado após a prova objetiva em 6º lugar. E com a nota da redação, que ele tirou o mínimo, que foi 5 pontos, ele foi para a classificação na posição 120. Esse candidato aqui, ele caiu 114 posições. Vamos descer mais um pouco, nós temos aqui um candidato que antes estava na posição 19, caiu para a posição 261. Ele caiu 242 posições. Ele tinha tirado 30 pontos na objetiva, mas tirou apenas 5 na redação. Olha, nós temos aqui um candidato que caiu 649 posições. Ele tinha tirado 28 pontos na prova objetiva e tirou 5 na redação. A classificação dele caiu de 97 para 746. Aqui nós temos já alguns candidatos que subiram na classificação. Esse candidato tinha tirado 27 pontos, mas tirou 10 na redação. Ele subiu da posição 103 para a posição 42 na classificação. Aqui já temos um candidato que caiu 1.031 posições. Ele tinha tirado 25 na prova objetiva, tirou 5 na redação, caiu da posição 218 para a posição 1.249. Este candidato aqui já subiu posições. Ele tinha tirado 26, tirou 10 na redação, subiu da classificação 232 para 106. Vamos pegar agora uns números mais expressivos. Aqui nós temos o caso do candidato, que tinha tirado 25 na prova objetiva e tirou 6 na redação. De 729, que é dentro das vagas, ele caiu para 1.944. Esse candidato caiu 1.215 posições. E esse número pode ficar ainda mais impressionante. Candidato que tinha tirado 25 pontos na prova objetiva, tirou 5 na redação, a nota mínima. Ele estava na posição 787 e caiu para a posição 3.023, caindo 2.236 posições. Para ficar mais fácil de mostrar para vocês os números mais expressivos, vou ordenar aqui pela coluna em que há a contagem de quantas posições o candidato subiu ou desceu.
Nós temos aqui, ó, os primeiros candidatos que foram os que mais caíram posições. Então, o candidato que mais caiu posição, nós temos aqui um que caiu 2.956 posições. Ele tinha tirado 23 pontos na prova objetiva, tirou 5 na redação. Ele caiu da posição 2.185 para a posição 5.141. Vocês podem ver que um grande número de candidatos caíram muitas posições. Temos aqui, ó, candidatos que tinham tirado 23 pontos na prova objetiva, tiraram 6,3 na redação, caiu da posição 2.079 para a posição 3.706. Agora vamos para a melhor parte, os que mais subiram posições. Nós temos aqui um candidato que tinha tirado 20 pontos na prova objetiva, que foi o mínimo, mas tirou 10 pontos na redação. De 5.369, a classificação dele subiu para 2.787. E dessa forma, também temos muitos candidatos que subiram muitas posições. Nós temos aqui candidatos que tinham tirado 20 pontos na objetiva, tiraram 9 da redação e subiu da posição de 5.895 para 4.025. Esses candidatos aqui conseguiram subir para dentro das vagas de excedente. Eles tinham tirado 21 pontos na objetiva, tiraram 10 na redação, conseguiu subir da posição 3.590 para a posição 1.775. O candidato conseguiu sair de não classificado para dentro das vagas excedentes. Aqui nessa planilha eu tenho 12.600 candidatos, então temos muitos candidatos que sobem e muitos candidatos que descem muitas posições. Já deu para vocês perceberem o quanto a nota da redação impacta. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise. Não se esqueçam de salvar o link xvagas.com.br, já acessem e vejam sua colocação. Em breve teremos mais análises, farei uma análise do percentual de aprovação nas etapas do concurso. Obrigada por assistir, inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe e comente.